Números capítulo 22, versículo 2 e 3. Preste atenção o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe teve medo, ou outras versões vão dizer, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O texto que nós lemos, ele fala do povo de Moabe, os moabitas. O povo de Israel vem chegando para a terra de Canaã, e aconteceu deles, de repente, estacionar diante de Moabe. E por ocasião de uma guerra, enfrentaram Seom, rei de Asbom, que era um amorreu, né? E também Og, rei de Bazã. Enfrentou essa guerra e eram reis poderosíssimos. Eram reis com poder descomunal. Era toda Gileade. E em 2 guerras praticamente, Moisés tomou tudo. 2 guerras foi o suficiente. E aí de repente, esses reis, o rei de Moabe, ficou amedrontado, atemorizado. O rei de Moabe ficou tremendo. E o medo, quando você tem medo, diz Hebreus capítulo 2, versículo 15, que o medo escraviza. Aí eu faço uma pergunta: você é escravo do medo? Se você se deixar levar, o medo vai te escravizar. O medo te subjuga, te domina, te controla. Escravo por quê? Porque o escravo está sujeito à ordem de seu senhor. O senhor do escravo diz assim: vai, ele vai, vem, ele vem, deita, ele deita, levanta, faz isso, faz aquilo outro. Então a Bíblia deixa claro em Hebreus 2,15 que o medo escraviza. Tem pessoas que é movido pelo medo, que age com medo, muitas vezes vai te paralisar e vai levar você a fazer coisas que você não faria se não fosse o medo, que vai fazer você deixar de fazer coisas que você não deixaria de fazer por causa do medo. Então o que acontece? Quando acontece esse episódio, o Balaque, então, que é o rei dos Moabitas, manda chamar Balaão, contrata ele para amaldiçoar o povo de Israel, e envolve outras pessoas. Ele reúne com os midianitas. Midianita não tem nada a ver, está lá no canto dele. Está lá no canto deles. Mas ele manda, no versículo 4, manda chamar os midianitas, senta com os príncipes e fala: olha, vai acontecer uma tragédia, esse povo vai acabar com a gente tudo. Só que a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, que Deus tinha dado um decreto a Moisés e Israel acerca de Moabe. O Senhor diz assim: não toque em Moabe, não toque neles, não invada a terra deles, não guerreie contra eles, porque onde eles estão eu dei, eles estão debaixo da minha proteção. Você sabe o que é interessante? Moabe estava sofrendo com medo e não sabia que já havia um decreto de Deus acerca deles. Será que Deus não está falando com você agora? Que está sofrendo por situações que não está enfrentando muitas vezes. O medo nos faz enfrentar situações que nos faz pensar que estamos diante do perigo, quando muitas vezes nós não estamos. Nos faz levar a tomar decisões loucas, insanas. Olha que interessante, quero que você reflita aqui comigo, preste atenção o que o medo faz, o que o medo projeta na mente do homem, preste atenção. Um dia, Jacó, no capítulo 37 de Gênesis, recebe a roupa do seu filho José. Os filhos de José, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, esses 10, chegaram com uma túnica de José, que eles tinham vendido José como escravo. Chegaram e apresentaram para Jacó: olha aí, Jacó, essa roupa é do teu filho José. Ô papai, essa roupa é do teu filho José. Quando José viu aquilo, a mente foi trabalhando.
O medo tomou conta dele e ele faz conclusões ali absurdas, que poderia ser possível, mas que não era a realidade. Ele diz o quê? Olha só, 3 coisas muito loucas que ele diz. Diz assim: meu filho morreu, está morto. Como pode ter certeza? Não, o medo fez ele tomar esse pensamento. Segundo, uma fera o matou. Como pode, Jacó? Se é que José está morto, porque você viu o sangue nem era humano, era sangue de cabrito na roupa de José, os irmãos que forjou isso. Mas Jacó diz assim: uma fera o matou, certamente está morto. Ele diz: está morto, meu filho. Uma fera, mas podia ser outra pessoa, podia ser alguém que matou, né? Podia ser um acidente que ele caiu, bateu a cabeça na pedra e morreu, tanta coisa para acontecer. Não, mas ele diz assim: uma fera o matou, e mais. E ele diz assim: certamente foi despedaçado. Olha o que já projetou na cabeça de Jacó. Ele já imaginou uma grande fera, não fala a Bíblia qual, que veio, arrancou dedinho, arrancou mãozinha do meu filho, bracinho, perninha, cabecinha. Ele já imaginou o filho dele todo destruído, todo despedaçado, e a fera comendo e despedaçando ele, projetando isso na mente. E aí diz mais ele, os irmãos: que isso, pai? Para com isso, porque os irmãos diziam: sabia a verdade, então vamos acalmar o nosso pai. E o pai dizia: não, eu não serei acalmado, não serei consolado até o dia da minha morte, até descer a cama fria, até descer a sepultura, não serei consolado. Ele vai sofrer, ele vai se acabar. Jacó vai acabar a vida dele. Anos depois, quando ele vai se encontrar com José, José é o governador. Imagina a mente de Jacó, quando ele vai ao encontro e fala: meu Deus, eu acabei com a minha vida, sofrendo tanto, pensando que meu filho tinha morrido, se despedaçado. Olha aí onde ele está. Enquanto Jacó estava lá, que tragédia, o meu filho despedaçado, a minha vida acabou. Enquanto isso, José, nas palavras de José, Deus estava levando ele para ser governador do Egito, porque José diz: foi Deus que me trouxe ao Egito. Imagina depois o sofrimento dele, pensando: por que eu sofri tanto? O faraó perguntou: e aí, como é que foi a sua vida? Jacó falou: muitos e muito mal, acabou com a minha vida, porque sofreu por antecipação. O medo leva você a sofrer por antecipação e sofrer por realidades não vividas, realidades que possivelmente jamais irá viver. E mais, leva outras pessoas a sofrer com você. Estamos vivendo num período do medo, e você sofre por antecipação, sofre antes de ser tomado por enfermidade, sofre. Tem pessoas que tomaram a decisão de não ter filhos, porque ficam: o quê? Olha o que pode acontecer, ter filhos e tal. Tem outros que vai mais além, nem se casar nada. Olha o que está acontecendo com muita gente que se casa, pessoas que estão paralisadas pelo medo. Enquanto isso também muitas vezes envolve os moabitas, envolveram os midianitas. Sabe o que vai acontecer? Os midianitas terminarão mortos, porque eles irão à batalha contra o povo de Israel. Balaão vai terminar morto. E quer saber? Os moabitas vivos, intocados, preservados. Por quê? Porque Deus já tinha falado antes, já havia um decreto acerca dos moabitas: não toque nos moabitas, estão debaixo da minha proteção. Só que os moabitas não sabiam. E isso é interessante, porque muitas vezes o decreto de Deus você não sabe. Está sofrendo por quê? Não sabe que pode haver um decreto de Deus sobre a tua vida. Deus tem guardado, tem livrado, tem protegido, e sofrendo por antecipação. O desespero leva pessoas a tomar decisões. Hoje, mais cedo, estava lembrando de um episódio que aconteceu há algumas décadas atrás, não me lembro o nome do estádio de futebol que aconteceu isso, que estava tendo uma partida e de repente houve um grande estalo, um grande estouro naquele estádio. Parecia que estava desabando, o estrondo foi muito alto. Alguém imaginou: está desabando, e correu, e aí todo mundo correu. O estádio todo correndo, porque ninguém sabia de onde que estava desabando, se de um lado, se do leste, do oeste, do norte ou do sul. Então todo mundo correu para a porta de saída. E neste momento
atropelaram-se, dezenas de pessoas morreram. Por causa de quê? Medo. De quê? De um possível desastre que estava acontecendo. Não. Depois que acalmaram tudo, descobriram que uma garrafa de vidro tinha estourado, tinha quebrado. Não sei se bateu no chão e ela, ao pocar ou quebrar, ela fez aquele estouro, e por causa da estrutura côncava do estádio de futebol, houve o eco, né? A reverberização daquele som, e o medo levou as pessoas a pisar, matar, assassinar outras pessoas, homens que jamais levantaria a mão contra ninguém. O medo tem escravizado. Hebreus 2,15 diz. Pedro, quando diz na sua passagem, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, ele diz: não tenhais medo deles, não tenham medo, nem turbais, nem fique turbado, abatido. Quando o Senhor diz na sua palavra, é porque Ele quer que você confie nele. Pastor, mas o que fazer? O que fazer quando estamos assediados, com medo, paralisados? Lembre das palavras do Senhor e aguarde. Foi o que os discípulos fizeram. A Bíblia diz no livro de São João, capítulo 20, versículo 19, que eles lembraram das palavras do Senhor, que falou que iria voltar, que ia ressuscitar. E de repente eles, com medo, com as portas trancadas, com medo, Jesus entrou onde eles estavam. Aleluia! Você que está com medo, veja agora, sinta agora Jesus entrar onde você está, dentro da tua casa, dentro do cômodo onde você está ouvindo essa programação, porque Deus agora vem tratar você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres dessa escravidão, dessas correntes, dessa servidão do medo, a escravidão, a submissão do medo. Enquanto aqueles homens moabitas estavam protegidos por Deus. Preste atenção, vamos concluir essa mensagem com essa reflexão. Amon estava protegido por Deus. Eu vou tentar achar aqui, Deuteronômio 2,9. Deuteronômio 2,9. Preste atenção o que Deus diz claramente acerca dos moabitas. Presta atenção, diz assim: então o Senhor me diz, falou com Moisés, não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, nem incomoda eles, nem guerreie eles, porque te não darei em herança a sua terra, porque eu já dei a terra de Ar. A terra de Ar era a região deles lá, viu? É tipo Minas Gerais, tipo, nome Ar é meio diferente, né? Ar aos filhos de Ló por herança, que eram os moabitas. Não toque neles, não mexa com eles, nem contenda com eles e nem guerreie, não faça intriga, nem brigue. Sabe que é nem brigar? E os moabitas estão tremendo de medo do texto que nós lemos aqui em Número 22, 2 e 3, a ponto de no versículo 4 reunir os midianitas. Olha, temos que tomar um jeito, paga uma fortuna para Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel, porque estamos com medo, esse mal vai nos tocar. Olha o que as pessoas estão fazendo com medo. As pessoas estão com medo. Há pessoas que só faltam ser literalmente estar escondendo debaixo da cama. O medo te paralisou, mas Jesus agora vai ao teu encontro para te libertar da servidão do medo. A Bíblia diz por diversas vezes: não temas. O que é temer? É ter medo, é ceder ao medo, viver debaixo da força do medo, estar sendo atacado, cerceado pelo medo. Não temas. Toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus vai dizer: não temas, não tenha medo. Como essa passagem de Hebreus, de 1 Pedro 3,14, não tenha medo, você é bem-aventurado. O texto diz: você é bem-aventurado, então não tenha medo. Bem-aventurado você é. Essa palavra de Deus para você. Eu vou orar por todos os nossos irmãos ouvintes, todos os nossos irmãos internautas, que têm sido assediados, cerceados, atacados sistematicamente pelo medo. O medo quer te dominar. O medo faz você tomar decisões loucas. Há um senhor que certa vez testemunhou
que ele desejava muito saltar uma cerca que tinha na fazenda dos seus pais. Ele queria saltar aquela cerca, mas a cerca era muito alta, era uma cerca diferente, era de 7 fios de arame, e ele queria saltar, nunca conseguiu. E um dia ele estava visitando lá e uma vaca, aquelas pegadoras que pega mesmo, né, que persegue adolescente, criança, não pode ver, correu atrás, e eles saiu correndo, e não tinham para onde correr, e quando ele viu que não, eles já tinham saltado a cerca, estava do outro lado. O medo não é Red Bull, mas deu asas para ele. Ele fez coisas que ele nem tinha imaginado, tomar decisões impensadas. Mas o Senhor chama você para reflexão, para racionalidade. Ele fala: eu estou contigo, vença o medo, deixe o medo de lado, não tenha medo. Esse desafio, isso está te assustando, possivelmente você nunca enfrentará isso, aleluia. O que te assusta, que te congela, que te paralisa hoje, possivelmente você nunca enfrentará. E amanhã você vai falar como Jacó: acabei com a minha vida. Jacó falou com o faraó: meus dias foram tão maus, era para eu ter sido alegre, sabendo que Deus estava cuidando de tudo, mas não, sofri, definhei, acabei, vivi os últimos anos de forma terrível, por causa do medo. Que Deus possa te libertar dessa servidão, dessa escravidão, o medo, porque o edito de Deus, a ordem de Deus, o decreto de Deus já está sobre a tua vida. Você não sabe, mas Deus já decretou um milagre sobre a tua vida. Oremos ao Senhor.